Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Joca. Era assim que os amigos dele conheciam ele, por esse apelido, na época que ele tinha amigos, que tinha passado, infelizmente, né? Recentemente, o Joca tinha sido expulso da pensão onde ele morava, já devia o pagamento já há várias semanas, terminaram por expulsar. Acabaram aceitando ele numa fazenda lá naquela região. Quando ele já estava desesperado, foi pedir lá um emprego e lhe deram. Ele dormia ali num armazém, bem sujo, comia o mínimo que lhe davam ali no começo do dia, no final do dia, para não morrer de fome. Mas o tempo passava assim, né? Muita fome. E ao longo do dia tinha esse trabalho vergonhoso que era cuidar de uns bichos sujos, para um judeu, um animal impuro que é o porco, os porcos, né? Era o trabalho dele. Lembrava que no começo até tinha gostado de comer porco, a carne de porco, porque na casa do pai dele era proibido. O pai eram judeus praticantes, então não podia, né? Carne de porco está proibido. E experimentar lá um bacon, sei lá, né? Alguma que ele tinha sido até uma experiência nessa nova etapa da vida, quando ele saiu da casa do pai, de marcar sua independência e finalmente a sua liberdade, de não ter mais que seguir todas aquelas regras que o pai colocava, né? Poder fazer o que ele quisesse. E a princípio foi legal, foi bom, né? Sou livre, não tenho mais que seguir o que meu pai que pensa ou não pensa, né? A princípio foi bom. Só que uma hora o dinheiro acabou. O maldito dinheiro, todo mundo só pensava nesse dinheiro. E de nada tinha lhe valido ter sido tão generoso com os seus colegas, pagando ali, sei lá, bebida para todo mundo, com as meninas, dando presentes caros para ela. Ele nunca tinha sido uma pessoa mesquinha com ninguém. E agora todo mundo era mesquinho com ele. Alguns dos seus amigos, um deles tinha uma vez ajudado ele, mas só uma vez e só um. Todos os outros que ele tinha ido pedir, né, uma ajuda, um dinheiro, tinha encontrado só portas fechadas, uma por uma. E finalmente então tinha se visto obrigado a fazer aquilo, de buscar emprego lá naquele fazendeiro, que era um homem rico e avaro, estava sempre olhando para as pessoas com a boca torta, julgando todo mundo, se achava superior a todo mundo, mas foi o único que lhe aceitou para trabalhar lá na sua fazenda e mesmo assim, naquelas condições subhumanas, quase morrendo de fome, morando ali de qualquer jeito. E aí estava então o nosso Joca, que tanto amava a liberdade, agora mais escravo do que nunca, naquelas circunstâncias que ele vivia. Até que um dia ele escutou um outro funcionário da fazenda contar uma piadinha, bem sem graça inclusive, mas uma piada que ele tinha já escutado. Ele ficou lembrando, já escutei essa piada sem graça, né? Não foi a primeira vez. Quando que foi? Ele se lembrou, foi o seu João, que era um outro funcionário da fazenda do pai dele, que contou um dia aquela piada. E ele lembrou, né, do seu João, que era um senhorzinho ali, para quem ele nunca tinha dado muita bola, ainda que o tratasse bem, fosse sempre bondoso, sempre sorrindo, parecia sempre feliz. Joca se lembrou de uma vez até ter pensado, poxa, que infeliz era para ser o seu João, né? Porque mora sempre nessa casinha aí, pobre, uma vida totalmente sem glamour, sem aventura, que é o que eu estou destinado a ter, né? Uma vida assim. Como deve ser ruim ter a vida do seu João. E agora ele compara, né, a vida dele com a vida que levava o seu João.
E pensava, bem, mas será que se o seu João trabalhasse aqui para esse patrão que é o meu agora, será que ele ia, não sei se ele ia ser tão feliz assim. Porque esse patrão é meu pai, que era um bom patrão. E a partir daí pensou, bem, e se, né? Eu também, por que eu estou trabalhando para esse patrão tão ruim se, não sei, meu pai sempre acolhia as pessoas, dava emprego para as pessoas, mesmo que não tivesse lá um trabalho. Quando chegava alguém meio desesperado ali numa situação muito crítica, arranjava uma maneira de acolher aquela pessoa, de dar um emprego, de dar alguma dignidade para ela, né? Porque, bem, voltar para a casa do meu pai agora não faz sentido, né? Depois de tudo que eu passei e fazer de conta que nada aconteceu, depois que eu vi a minha mãe chorando, meu pai se segurando, mas sofrendo, como é lógico, né? Voltar e fazer de conta que nada aconteceu não faz sentido. Não dá para fingir isso, né? Eu não sou capaz de fazer isso. Agora, ir lá e pedir emprego como empregado, bem, isso já é outra coisa, né? Isso poderia funcionar. Eu acho que meu pai me acolheria, me daria um emprego, me daria uma ocupação. E isso melhoraria muito a minha vida, né? Se alguém está numa situação desesperada, certamente sou eu, estou agora aqui, né? Então, Joca, por esse raciocínio ou por outro, né, que a gente possa imaginar, empreendeu então a volta para a casa do seu pai e foi acolhido na casa do pai, como termina a parábola do jovem rico, né, como todas vocês já se deram conta que é o que eu estou fazendo aqui, imaginando, né? Porque encontrou aquela porta aberta, né? Se outras portas estavam fechadas, aquela não. No final do mês passado, o cardeal vigário da diocese de Roma, o vigário do Papa lá na diocese, ele abriu a porta santa da igreja do Latrão, São João do Latrão. E justamente na homilia dele, que ele estava lá a pedido do Papa, ele comparou aquela porta que se abria aos braços do pai da parábola do filho pródigo, né? Aqueles braços abertos. E me parece uma boa comparação, uma boa maneira de entender a porta santa, o jubileu que a gente está vivendo, né? De fomentar uma consciência mais viva do valor que pode ter uma porta aberta para você, né? Sei, eu nunca tive essa experiência, mas a gente pode imaginar estar na rua de noite, sei lá, com frio, chovendo, com fome, e você passa nas casas e vê ali dentro pessoas, talvez, sei lá, se é uma noite de Natal, uma noite assim, de uma celebração, e as pessoas comendo e rindo e conversando, e você ali fora. Que situação, e daqui a pouco você descobrir que tem uma porta aberta. Não, aquela porta, aquela casa está aberta para mim. Eu posso bater ali que eu entro. Ali eles me admitem, me conhecem. Ali eles gostam de mim. Dá para imaginar como isso seria uma coisa, um impacto, né? E algo assim foi a experiência do filho pródigo, de voltar para a casa do pai. E essa pode ser, e deveria ser, a nossa experiência. Entender, por mais que a gente se perca, por mais que existe essa porta aberta para mim. E de trás dessa porta eu sempre encontro uma boa vontade infinita, uma misericórdia eterna. A gente poderia até extrapolar um pouco e pensar que essa situação do filho pródigo poderia se aplicar até à humanidade coletivamente, no momento que a gente está vivendo da história. Assim como o filho pródigo, a gente poderia dizer que a humanidade, ou pelo menos a civilização ocidental, andou batendo em várias portas furadas por aí. Tantas ideologias que prometeram um mundo perfeito e deixaram atrás de si um rastro de destruição, de vazio. Terminei ontem de escutar uma entrevista mais recente com o Jordan Peterson, e uma hora ele cita o Nietzsche, ele até dá um curso sobre Nietzsche, e ele fala, né, o Nietzsche tem essa coisa da morte de Deus, matamos a Deus, Deus morreu. E a partir da morte de Deus tem que surgir o super-homem. Agora que a gente tirou Deus do contexto da sociedade, da política, da relevância, Deus não tem mais relevante para a nossa vida, o que tem que surgir? O super-homem. O que é o super-homem? É aquele que cria os próprios valores, cria a própria moral. Ele define, não tem um Deus por cima de mim que define o que é o certo e o errado. Eu tenho que ser capaz, eu vou definir isso agora. E é o surgimento do super-homem.
E o Jordan Peterson, ele comenta, né, que a gente tentou, a humanidade tentou e deu errado. Isso não funcionou. Por quê? Porque os valores não podem ser criados, né? Porque os valores não são, eles são reais, eles não são relativísticos, diz assim o Jordan Peterson, né? Não é uma coisa que eu possa inventar, não, eles existem. Paralelamente a essas ideias de Nietzsche, a gente pode pensar também no marxismo, que surgiu como uma proposta de resolver os problemas do mundo, produzir um paraíso na Terra, mas para isso era necessário abandonar o ópio do povo, que é a religião, deixar desses sonhos vazios, dessas quimeras, dessa ideia de um Deus, uma felicidade no outro mundo, para se ocupar desse mundo agora, para construir uma sociedade sem classes. Aí sim viria, né, um mundo perfeito, aí sim viria o paraíso, a felicidade, e a experiência mostra também que deu errado, né, que a coisa não, em absoluto deu certo, né, ao invés de gerar um paraíso, gerou verdadeiros infernos na Terra, né. As ideias do marxismo, pensar na Rússia, na China. E não é tão difícil assim fazer uma associação entre Nietzsche e Marx e a soberba da vida e a concupiscência dos olhos, que fala São João. A soberba da vida, né? O Nietzsche, o super-homem, o orgulho, eu por cima de Deus. A concupiscência dos olhos, que é o de querer ter, o que vale mesmo é a posse dos bens materiais, como fala Marx. E termina, então, também São João fala da concupiscência da carne, e aqui a gente se refere a Freud, outro grande pensador, que também configura o mundo como a gente vive hoje, né? Que vai colocar todo o seu peso, isso, no prazer, no instinto sexual, na libido. E nesse sentido também vai acabar, não só, enfim, delimitando a ideia de Deus e da religião, mas a própria figura do pai. Porque o pai é uma imagem de Deus, é alguém que significa um limite, uma autoridade repressora na teoria, né, de Freud. E ele mesmo depois vai ver como algo dá errado nisso, porque o eros, né, você dá vazão solta aos seus instintos, termina no thanatos, ele diz, uma sensação de morte, um certo vazio. Né, você tira Deus, você tira o limite e você fica sem nada, né, que não é a felicidade plena. E é um pouco a situação do filho pródigo lá depois, né, da ressaca lá. O Papa João Paulo II, ele dizia, esses três pensadores, Nietzsche, Marx e Freud, os mestres da desconfiança. E um pouco o mundo de hoje pode-se entender as confusões através desses três caminhos de tentar explicar o caminho da verdadeira felicidade no mundo, né? E é interessante que o Papa começou, já no começo do seu ministério, o Papa João Paulo II publicou uma encíclica chamada Divis in Misericordia, Rico em Misericórdia. Ele fez uma encíclica sobre Deus Filho, Redemptor Hominis, uma sobre Deus Espírito Santo, Dominum et Vivificantem, e uma sobre Deus Pai, Divis in Misericordia. E uma maneira de entender essa encíclica era o Papa tentando resgatar o valor da figura paterna. A figura paterna que tinha sido tão, né, golpeada, criticada. Não, pai, tudo é culpa dos pais, né? Porque eu tenho esse trauma, porque meus pais, quando eu era pequeno, sei lá, né? Tudo, a culpa dos teus pais por tudo, né? Diz uma música de um brasiliense, né? Você culpa teus pais por tudo. E, cara, isso não faz sentido, né? A gente viu que, não, o pai é uma figura muito importante, né? É uma figura muito bonita. Então o Papa tenta resgatar a beleza da figura do pai, a importância da figura do pai biológico, do pai terreno, para a partir daí também falar da beleza de Deus Pai, né? Desse Pai rico em misericórdia. Depois da farra das ideologias, a humanidade parece que entrou um pouco nessa situação do filho pródigo, de uma certa falta de energia, de uma certa falta de rumo. Em geral se costuma caracterizar a pós-modernidade, né? Esse período que já ressaca das ideologias. A gente tentou, né, o nazismo, o marxismo, tentou várias coisas, o positivismo, e deu errado, né? E ao invés de levar uma sociedade perfeita, todo mundo feliz, a gente quase destruiu o mundo. Então a gente chega na pós-modernidade com uma sensação de uma certa ressaca, né, de um certo vazio, de não saber muito bem para onde a gente tentou isso daqui e deu errado, não funciona, né? E está um pouco como era a situação do filho pródigo, né? Depois que o seu projeto deu errado, cuidando ali dos porcos. E algo disso a gente pode experimentar, enfim, não só no mundo, digamos, humanidade, no nível mundo, mas também em cada um de nós, né? Um pouco essa vida de uma mera e distraindo-se com as coisas, né? Tantas portas que nos são oferecidas
que não são rumo, que não são sentido, que não dão força para a nossa vida. Talvez a começar com essa portinha que é o próprio celular, né? Que pode acordar de manhã cedo e pegar ali, aquilo me promete, não sei, um bem-estar, uma distração, um conforto, mas não sei, me deixa mais vazio, quem sabe, né? Do que quando eu entrei ali, né? Ao invés de realmente me comunicar algo, me dar alegria, brilho para a vida, né? Agora tem sim, então, essa porta que não decepciona, a porta da casa do nosso Pai. Spes non confundit, a esperança não confunde. Esse foi o título que o Papa escolheu para a bula de proclamação do jubileu que a gente está vivendo, né, nesse ano de 2025. Spes non confundit, a esperança não confunde. A gente não vai ficar... E aqui o termo até grego tem a ver com não me deixa humilhado diante das pessoas, né? Não for postar que deu errado, né? Um pouco como o filho pródigo, o homem que começou a construir, não foi capaz. A esperança em Deus, isso aqui não vai me deixar na mão, não vai me deixar no meio do caminho, né? Não vai me deixar confuso, porque ali eu sempre vou encontrar misericórdia. É uma ideia que o Papa insiste muito, porque é muito importante. Deus nunca se cansa de nos perdoar. Deus é rico em misericórdia. A sua misericórdia é eterna. Eu tenho um pai com quem eu posso contar. Lembro uma vez a minha mãe falando com um sobrinho meu e dizendo para ele, olha, ele morava nos Estados Unidos, aí dificuldade para não ter dinheiro para isso, para aquilo. E ela falou, olha, saiba uma coisa, você tem aqui a tua avó e você pode contar comigo, né, porque for preciso, né? Você me liga, você manda uma mensagem, a gente te dá um jeito. Achei uma coisa bonita, assim, de uma conversa séria, assim, dizer, olha, estou aqui, né? Conta comigo, né? Você pode acudir a mim. Eu não vou vai passear, né? Vai trabalhar, sei lá, dar um jeito. Eu estou aqui, quero te ajudar de alguma maneira. Você não é órfão, você não tem ausente de recursos, né? É interessante que talvez o xingamento mais universal, qual que seja, equivale a dizer você não tem pai, né? Você tem uma mãe e uma pai, você não tem, né? Um pouco, o xingamento talvez seja esse, né? E de fato é uma coisa forte, né? Não ter pai, você ser órfão, não tenho essa figura forte para me proteger, para me guiar. E não é o nosso caso, né? A gente tem um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho uma raiz. Eu tenho de onde eu vim. Eu tenho um refúgio seguro para onde ir. Eu posso contar com essa fonte infinita de bondade, de misericórdia, de suporte. E é um pouco essa mensagem do jubileu que o Papa tem insistido, né? Ele quis insistir, a porta está aberta. Bonito que ele tenha querido fazer isso na noite de Natal, porque não foi nessa porta, é a porta do céu, né? A porta do céu está aberta. Cristo abriu essa porta para nós. A porta para Deus, para o nosso verdadeiro sentido, para a felicidade, né? Dizia então o Papa, esta é a noite em que a porta da esperança foi escancarada para o mundo. Não lembrar no programa do Silvio Santos, né? Vamos abrir a porta da esperança. Não foi o Silvio Santos que fez isso, foi Deus, né? Foi nosso Senhor. A porta da esperança foi escancarada para o mundo. Esta é a noite em que Deus diz a cada um, há esperança também para ti. Há esperança para cada um de nós. Não esqueçais, irmãos, Deus perdoa tudo, Deus perdoa sempre. É isso que a gente encontra atrás dessa porta, né? Às vezes a gente escuta uma pessoa falar para outra, como eu gostaria de saber o que tem nesse teu coraçãozinho, o que está rolando aqui dentro, né? Nessa cabecinha, sei lá, né? Olha, com Deus a gente sabe, né? E sobretudo essa parábola tão bonita do filho pródigo nos revela isso, né? Olha, tem um pai ali que te espera, né? Tem um pai que é misericordioso, tem amor, tem misericórdia. Não esquecer, o Papa dizia, não esquecer disso, não esqueçais nunca. Conduzir a nossa vida em função disso. Bonito, esses dias me chegou umas ideias uma aula do um carioca militar, Diego Reis, terapeuta também. E ele dava uma imagem bonita, assim, como se estivesse jogando xadrez com o teu pai, né? O teu pai quer que você ganhe. Em geral, os pais querem que o filho ganhe, nem sempre, né? Às vezes, vou desafiar aqui, vai ser... Mas, assim, ele arma tudo para você dar o checkmate. Mas você é tão tapado que você faz a outra jogada, né? E aí o pai fala, não foi dessa vez. Mas ele reorganiza para quem sabe na próxima, né? Ou daqui a 5 jogadas, ele vai dar um jeito, entendeu? De recalcular ali para você... O que você tem que fazer é não sair do tabuleiro. Fica no tabuleiro que uma hora você vai ganhar o jogo, entendeu? Porque teu oponente quer que você vença.
Achei bonita essa ideia, né? Não sair do tabuleiro. E não sair da presença de Deus. Não deixar de confiar na sua misericórdia. Não deixar de confiar que existe um caminho. Sempre existe um caminho. Deus sempre é capaz de dar um jeito. De encontrar um caminho. Muito que eu tenha, sei lá, me afastado. Mas assim, além de não sair do tabuleiro, que é não deixar de confiar na misericórdia de Deus, também é verdade que a ideia da porta também é um convite ao movimento, ao deixar o lugar onde eu estou e entrar num outro lugar. A porta é um convite. O Papa falava na Bênção Urbe et Orbi, muitas vezes paramos apenas na soleira da porta e não temos a coragem de atravessar, porque ela nos interpela. A gente poderia dizer, ela nos desafia. Uma porta aberta é um certo desafio. Será que eu entro aqui? Será que eu acredito mesmo que vai ser bom? E foi, né? Diferente das várias portas que o filho pródigo bateu, que estavam fechadas, a porta do pai estava aberta. Mas, ao mesmo tempo, era uma porta mais distante que as outras. Ele tinha ido para um país muito distante, diz a parábola, né? Então, exigiu para ele um caminho, né? Exigiu para ele uma mudança, uma peregrinação. O ano jubilar é um ano que nos remete a essa ideia da peregrinação. Para algumas pessoas será uma peregrinação física, de ir lá para Roma, um santuário, mas para todos nós é um convite, uma peregrinação espiritual, para uma mudança mesmo, né? Eu estou aqui, eu tenho que chegar no final do ano em outro lugar. Eu tenho que mudar, eu tenho que crescer, eu tenho que me aprofundar mais nesse castelo interior, para usar a imagem de Santa Teresa, né? Subir numa outra morada, entrar duc in altum, aquelas palavras de Nosso Senhor, conduz mar adentro, mais para dentro, mais para o profundo. Entra mais, entra. É um desafio de Deus. Por que as pessoas tendem a tirar Deus da jogada? Porque a figura do pai é uma figura que desafia. Vi até alguma pesquisa que falava isso. Quando a criança está junto com a mãe, ela está de boa, digamos assim, né? Está feliz ali. Com o pai também, em geral, né? A gente está tranquilo, está com meu pai. Só que é um pouquinho diferente. Com o pai, a gente tem uma necessidade maior de mostrar serviço, de demonstrar competência. De mostrar, ó pai, ó o que eu aprendi hoje, né? Sei lá, o bambolê, ó, desenhar, né? Porque eu quero que meu pai veja, eu quero que meu pai se orgulhe de mim. A gente tem isso mais forte com o pai do que a mãe, curiosamente. Enfim, não sei o quanto isso é comprovável, né? Mas me parece que faz sentido, né? O pai, em geral, desafia mais. A mãe segura, fica aqui tranquilo, protegido. O pai, não, vai lá, te enfrenta aí o negócio, né? Bate nele também, né? Porque você apanhou, vai lá e bate nele. É uma coisa mais de... Enfim, não sei. A minha mãe também falaria uma coisa assim. Mas os pais costumam ser mais assim, né? Vai lá e enfrenta o negócio, né? Enfrenta. E é bom, e é importante isso daí também. A gente precisa, sim, do consolo, da misericórdia, do carinho, mas a gente precisa do desafio. A gente precisa de alguém que aposte que eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Que eu posso ir mais além. Que eu posso crescer mais. Na casa do meu pai há muitas moradas, dizia Nosso Senhor. E quem sabe ele está me esperando, né? Assim como a criancinha aprende lá a engatilhar e o pai, agora vem, né? Para caminhar, agora ele se distancia, né? O pai se distancia, porque quer ver o filho progredindo, desenvolvendo as suas capacidades. Porque acredita, não, você é capaz, vamos lá. Quem sabe o pai está nos dizendo agora, olha, vem mais para dentro aqui, chega mais perto, aprofunda na tua vida espiritual, cresce, te deixa interpelar por essas coisas que você vê que você pode crescer. Eu estou te chamando para isso, eu quero que você siga esse caminho. Bom pensar nisso, né? Deus atrás da porta. Pensei, começando de volta essas nossas meditações, nos deparar sobre esse tema do jubileu, enfim, acho que é um tema obrigatório, né? Com tudo que o Papa está nos propondo. E para isso, então, organizar 3 meditações foi o que me ocorreu. E a primeira é justamente isso, o que está de trás da porta, centrado na figura de Deus Pai, Pai misericordioso. Ele está ali, confiar que vale a pena, é o meu destino, eu vou encontrar uma coisa boa de trás dessa porta. Depois falar a meditação da semana que vem sobre a porta em si, que é Cristo. Eu sou a porta, ele fala assim, né? E a cruz. Então o caminho é a cruz, é a porta, que é Cristo está na cruz, né?
E depois, na outra semana, ainda falar mais do Espírito Santo, ou seja, eu aqui no caminho, a força que me leva à esperança, no fundo. O Papa fala muito da jubileu, da esperança, né? A força do Espírito Santo no meu coração que me impele, que me move. Mas me parece que fazia sentido começar falando sobre o que está de trás da porta, o fim. Stephen Covey, ele fala isso, né? Sugere isso. Começar com um fim em mente. O que me move é achar que vale a pena chegar em tal lugar. Ali vai ter uma coisa boa. E é verdade, né? É Deus que me convida para chegar mais perto de si, com seu amor, e me interpela, como um bom pai que é. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. E que porta é essa que ele está batendo? É a porta do nosso coração. A porta de Deus está aberta, do coração dele está aberta. Agora, o que pode estar fechado é a minha, né? É a do meu coração. Por isso ele não só abre a porta dele, como ele vem até a nossa porta da nossa casa, e é Cristo que bate dizendo, eu estou aqui, né? Nos convidando a abrir. O Papa tem dito isso, a porta está escancarada. E é interessante remeter ao Papa João Paulo II, que já dizia, não tenhas medo, abri, escancarai as portas a Cristo. Porque se a porta de Deus vai estar aberta para mim, eu preciso abrir a minha porta, a porta do meu coração. Eu preciso confiar que vale a pena. Eu preciso ouvir esse convite de Deus. E no começo do ano é um bom momento para isso, né? Escutar que Deus me chama, me interpela, me convida a ir mais além, a crescer, a abraçar os desafios dessa vida, né? A gente começa a liturgia das horas, o breviário, cada dia com aquele salmo que diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E é um bonito começo assim para o dia, é um bonito começo para o ano. Escutar a voz de Deus, não deixar que meu coração se endureça, que me faça ouvidos surdos aos chamados de Deus, a Deus que quer que eu cresça, que eu melhore, que eu chegue mais perto dele. Não me endurecer, mas de fato abrir as portas do meu coração a Deus, ao seu chamado, confiar que ele me chama para algo bom, que chama para uma aventura maravilhosa. Oxalá seja assim, né, esse ano que a gente começa hoje, que a gente está começando agora. Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora é o modelo perfeito de coração aberto à vontade de Deus. Não, o coração dela em absoluto está fechado, pelo contrário, de uma maneira, ela é a porta pela qual Deus entrou no mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou sobretudo primeiro dentro dela, né? É nela onde o Verbo se faz carne e a partir dela no mundo, né? Então ela é esse modelo perfeito de abertura, de docilidade, de saber escutar a voz de Deus. Quem que é a minha mãe? Aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática. E de uma maneira, Cristo é a palavra de Deus que toma corpo na vida e no corpo de Nossa Senhora, né? E a partir dela no mundo. Mas se Nossa Senhora é nosso modelo também, assim, de perfeito de docilidade, de abertura ao convite de Deus, também, por outro lado, nos ajuda a pensar na casa desse nosso Pai, que também tem uma mãe, Rainha Mãe de Misericórdia, né? Salve Rainha Mãe de Misericórdia. E por mais que o filho tenha se desviado e pisado na bola, a gente, em geral, ajuda muito, né? Saber que eu tenho a minha mãe lá, né? Que me espera com seu carinho, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Que grande esperança é isso, né? Pensar na mãe, pensar na misericórdia da nossa mãe. Então vamos pedir a ela que nos ajude a viver bem esse jubileu e assim avançar tudo que podemos avançar no nosso caminho para o Pai. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.